Olá pessoal, boa tarde. No vídeo de hoje eu vou estar falando desse mural que eu fiz para o ensino médio do primeiro ano. Ele pode ser utilizado como uma introdução em sala de aula, falando o tema que eu escolhi foi gráfico de uma função. Então, eu vou ler o que está escrito nesse mural para vocês. Em livros e revistas e jornais, frequentemente encontramos gráficos e tabelas que procuram retratar uma determinada situação. Esses gráficos e tabelas, em geral, representam funções e, por meio deles, podemos obter informações sobre a situação que retratam bem como sobre as funções que representam. Vamos analisar alguns. O gráfico de uma função auxilia na análise da variação de duas grandezas, quando uma depende da outra. Examine o gráfico abaixo que mostra a evolução do número de candidatos no vestibular do Fundesp de 1995 a 2003, variando com o tempo. Aí nós temos um gráfico, o número de candidatos, a evolução do número de candidatos no vestibular do Fundesp de 1995 a 2003. E temos os dados desse gráfico. Dado total de candidatos, que é essa linhazinha azul, total de candidatos oriundos predominantemente do ensino público, a linhazinha vermelha, e total de candidatos oriundos predominantemente do ensino particular, e a linha amarela. Pela análise do gráfico, vemos que de 1995 a 1997, diminuiu o número de candidatos oriundos do ensino público. De 1997 a 1998, este número aumentou. De 1998 a 1999, houve uma pequena queda. E de 1999 a 2003, houve um aumento. Quanto aos candidatos oriundos do ensino particular, houve queda de 1995 para 1996 e de 2000 para 2002. Houve um aumento de 1996 a 2000 e de 2002 a 2003. Comparando os vestibulares de 2002 e 2003, a porcentagem dos candidatos oriundos do ensino público subiu de 37% para 39% aproximadamente. Então, essa é uma situação, de evolução do número de candidatos no vestibular da Fundesp. Agora nós temos uma outra situação de um outro gráfico, que é ponto de consumo de água de uma residência em porcentagem. Ponto de consumo de água é uma residência em porcentagem. Ponto de consumo de água é uma residência em porcentagem. Aí nós temos o percentual sobre o total de consumo, nós temos a bacia sanitária, E aqui nós temos chuveiro, a pia de cozinha, máquina de lavar roupa, o lavatório, o tanque, a máquina de vapor e o ponto de consumo, que é essa porcentagem, 29%, 28%, 17%, 9%, 6%, 6% e 5%. Analisando o gráfico, vemos que o laboratório é o tanque. O laboratório e o tanque consomem a mesma quantidade de água. Então, o lavatório e o tanque, que são 6% e 6%, de acordo com esse gráfico aqui. A bacia sanitária consome aproximadamente 5 vezes mais água do que o tanque. Então, a bacia sanitária, ela está aqui e ela consome aproximadamente 5 vezes mais água do que o tanque. O tanque é 6%. A bacia sanitária e o chuveiro são os que mais consomem água. Desta lista, a máquina de lavar a louça é o aparelho que menos consome água. Então, dessa lista, a máquina de lavar a louça é o que menos
Dessa lista, a máquina de lavar louça é o aparelho que menos consome água. É aqui, né? Máquina de lavar louça. Então, gente, o que a gente pode fazer em salas de aula é mostrar a importância de desenvolver esse tipo de conteúdo e levar para a sala. Porque geralmente o aluno ele está muito acostumado a chegar em sala de aula e ver o professor colocando muitas informações. Só que essas informações geralmente não estimulam o aluno a, a querer aprender mais, a buscar o conhecimento. Quando o professor faz mural, quando o professor faz oficinas, quando o professor vai além do que apenas o conteúdo do livro, ele estimula o aluno a criar, a querer obter informação de outras fontes, não apenas do livro. E isso é muito importante. O mural desse gráfico aqui, ele apenas ele está apenas como introdução do conteúdo. Só que, de uma certa forma, ao fazer esses gráficos aqui, ele cria uma curiosidade, desperta um interesse pelo aluno. O aluno ele acaba querendo saber exatamente o porquê dessas linhas, né, tá subindo, descendo, o valor das porcentagens. E é exatamente isso que o professor ele tem que fazer junto com o estagiário, né? É chamado de coparticipação em sala de aula. É estimular e criar medidas para que o aluno possa despertar a curiosidade, não ficar apenas focado naquilo que o conteúdo didático está oferecendo, né? Esse assunto foi bem interessante e aqui eu também fiz uma questão do Enem, trouxe uma questão do Enem que pode ser posta em sala de aula para que os alunos tenham curiosidade de saber exatamente algumas coisas assim usadas no dia a dia, por exemplo, o número de gols. É um assunto interessante e que pode despertar muitas das vezes a curiosidade dos alunos e não fica aquela ideia massacrante de exercício que tem que fazer exatamente igual, né? Tem que fazer exatamente igual as fórmulas, mas assim, colocando uma ideia diferente, faz com que o aluno ele se interessa mais pelo conteúdo. Então, por último, eu fiz uma questão do Enem. No gráfico estão representados os gols marcados e os gols sofridos por uma equipe de futebol nas 10 primeiras partidas de um determinado campeonato. Aí nós temos o número de gol, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí nós temos 28 do 1, que é o valor da partida, 4, 2, 11, 2, 18 e 2, 25 e 2, 4 e 3, 11 e 3, 18, 3 e 25, 3 e 1, 4. Aí nós temos esses pontinhos marrons aqui, são os gols marcados, e os tracinhos em verde são os gols sofridos. Considerando que nesse campeonato as equipes ganham 3 pontos para cada vitória, 1 ponto para empate e 1 ponto em cada e um ponto por empate e o 0 ponto em caso de derrota, a equipe em questão ao final da 10ª partida terá acumulado um número de pontos igual a 15, 17, 18, 20 e 24. Daí, a resposta correta nessa situação vai ser a letra C, né? 18, ele terá acumulado 18 pontos, né? E 18 pontos ele está mais ou menos por aqui. Então, gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido, né? E ter apreciado o trabalho que foi feito no mural.
que pode ser usado em sala de aula. Muito obrigado. Curte, compartilhe e comente.